E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, trazendo aqui hoje para vocês mais um vídeo da nossa série mais explicada, humanizando as cores, né? Onde eu trago aqui as cores, só que de forma um pouco mais explicativa para vocês, contando como foi o processo de criação de cada uma. Lembrando que se você é novo e gosta do conteúdo do canal, não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda bastante. E hoje, como vocês podem ver, eu tô trazendo aí duas personagens, né, que também foram feitas em live, assim como todas as outras cores. E essas daí, gente, são personagens que existe uma certa polêmica que eu preciso explicar primeiro, que é a questão da cor que elas são. Então, bora lá explicar para poder entender melhor o contexto das personagens. Então, pessoal, acontece que essas duas personagens, elas representam uma a cor verde água, enquanto que a outra representa a cor ciano. E sim, por incrível que pareça, a cor ciano e a cor verde água são cores diferentes. Eu não sabia disso até o momento de fazer a live e acabou que inconscientemente, né, vamos dizer assim, ambas as personagens ficaram com tonalidades diferentes, onde uma ficou mais ciano, né, que foi a da direita, e a da esquerda acabou ficando com uma tonalidade mais verde água, mas sim, são cores diferentes. Então, pessoal, falando agora das cores em si, o seu significado, eles estão associados a muitas coisas, né, tanto natureza quanto tranquilidade, criatividade e muitas outras coisas. Mas eu preferi colocar as duas personagens como personagens mais praianas, e eu acabei atribuindo um significado mais praiano na cor verde água, porque eu achei que combinaria muito com essa estética, né, sabe, mais praia, águas cristalinas, e inclusive é até uma atribuição da cor verde água. Então achei interessante que as duas irmãs fossem irmãs que curtem ficar na praia, sabe? Agora, falando das duas irmãs em si, a primeira delas, ela seria uma surfista, enquanto que a segunda seria uma dançarina. Sabe aquelas dançarinas de danças tradicionais de povos polinésios? Pronto, ela seria mais ou menos isso. Embora na hora eu estava me inspirando mais no Ula. E por falar em Polinésia, as duas personagens, elas são inspiradas em povos polinésios, gente. Que, pra quem não sabe, é o povo da Moana, por exemplo, que ficam em uma região que é um arquipélago de ilhas que ficou conhecida como Polinésia. Agora, mais uma curiosidade sobre as duas personagens que eu acho que vocês perceberam é que eu representei elas como personagens um pouco mais cristãs, assim como a cor roxa, justamente por conta de a praia, né, também ser um lugar onde fazemos luau. E existem luais, né, cristãos que são muito legais, são muito bonitinhos de ver. E eu acabei fazendo as personagens como se fossem personagens que frequentam esse tipo de luau, sabe? Esse tipo de culto que acontece na praia. E agora mais uma curiosidade é que na nossa série de cores, essas duas foram as únicas cores que foram representadas com duas personagens. E acabou sendo algo bem útil, porque no fim das contas ambas representam cores diferentes, né? Enquanto que uma é o ciano, outra é o verde água. E eu pergunto pra vocês se vocês também confundem essas cores, porque honestamente eu não sabia que eram cores diferentes até o momento de fazer a live, gente. E agora, falando aqui algumas considerações finais antes de terminar, eu gostei muito de fazer essas duas personagens, eu gostei do estilo de cabelo delas, gostei da diferença nos dentes delas, porque eu não sou acostumado a fazer o tipo de dente que eu fiz nessas duas personagens, que honestamente é muito bonitinho e eu pretendo fazer em outros personagens. E a cor verde água foi, até onde me lembro, uma das primeiras, ou se não a primeira personagem exclusiva minha que tem tatuagens. Então isso é bem interessante, porque eu nunca tinha parado para analisar isso nos meus personagens, mas eu quis colocar isso nela justamente por ela representar povos polinésios, e isso é uma coisa comum, né, nos povos antigos da Polinésia. Então eu queria colocar isso como forma de homenagem, de certa forma, e também referências ao que essa personagem gosta. Então fica isso aí como curiosidade. Então é isso, fiquem ligados para a próxima cor, fiquem com Deus e até a próxima.